Olá pessoal, joinha, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre telhado e coberturas. Existe muito chamado de serviços de manutenção de telhado. Quando inicia uma temporada de chuva, a demanda aumenta muito e essa demanda ela vem acompanhada não só de telhados, mas também de calhas, vazamentos, conexões vazando no telhado, rufos que descolaram, telhado que sempre vazou e que volta a vazar e vira um problema que às vezes nunca ninguém consegue consertar, porque existe esses também. O que eu quero chamar a sua atenção, que vai começar, ou que já começou, ou que já trabalha, é sobre os riscos envolvidos quando você trabalha num serviço assim, certo? Você precisa entender que existem esses riscos e você precisa entender que você precisa calcular esses riscos. Por que isso, Daya? Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando você se coloca em risco, você aumenta o custo da probabilidade, você aumenta a probabilidade de chance de coisas não saírem tão bem quanto programado, certo? Um exemplo é, você sobe em cima do telhado, ele está um pouco úmido ainda, mas como a urgência é grande, a pessoa quer ver aquilo resolvido, você vai lá assim mesmo. E aí você às vezes tem que trocar 10 telhas e você acaba trocando 50 telhas. Por quê? Porque você quebrou 40 andando lá em cima. Isso acontece de forma extremamente comum. E é importante que você esteja preparado para isso. É importante que você se prepare para contabilizar e estimar aquilo que pode ser quebrado quando você subir lá, para fazer o telhado dessa forma. Entendeu? A gente precisa ter como diz, uma malícia maior em termos de serviço de execução para evitar a ter perdas financeiras, tá bom? Perdas de orçamento. Saber estimar, quanto mais você for bom em estimativa, em levantamento de preço, sem dar chute, viu pessoal? Porque tem gente que vive de chute, isso é muito perigoso, acaba fazendo com que pessoas abandonem obras, isso vira um problema gravíssimo, porque a notícia começa a se espalhar na sua região e em poucos momentos você já não consegue mais fechar nenhum tipo de serviço. Fica famoso por ser a pessoa que abandona o serviço. E isso não funciona, tá bom? Então, vamos lá. Seja primeiro íntegro, fez um levantamento, faça com certeza, tire um tempo, tá? Mapeie, suba em cima, olhe o que tem que ser feito, anote. Eu sei que assim, existe um grande, péssimo hábito aí do pessoal do nosso segmento de dar chute em termos de preço. Isso é muito perigoso, tanto para as duas partes, não é bom para parte nenhuma. Porque inicialmente causa uma impressão péssima, a pessoa percebe que a pessoa não anota nada e que simplesmente dá um chute. Isso demonstra que você não é um bom profissional, que você não sabe nem fazer um levantamento de orçamento. Ruim, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, primeira coisa, não saia para fazer nenhum orçamento, nenhum levantamento com pressa, ok? Foco no cliente, atenção total no que ele diz, pergunta sempre o que é, se é só aquilo mesmo, se tem mais alguma coisa, em todo momento, se tem mais, como é que ele gostaria que ele ficasse, entendeu? Porque assim, eu tô falando aqui em nível de acabamento, mas vamos lá, vamos voltar ao nível de telhado. Se você tá lá e você percebe, leve em consideração quantos pontos de vazamento ele quer que você tira. Por quê? Porque posteriormente pode ser que apareça um outro e você fala, olha só, a gente acertou 5 pontos. Se tem 10, são 5 a mais. Entende? Essa clareza, ela precisa ficar bem arredondada. Por quê? Para que não vire uma divergência, um ponto de chateamento, uma desavença entre as duas partes, querendo um justificar que o outro falou, que não falou, isso não chega a lugar nenhum. E geralmente termina mal. Então, primeira coisa, faz o levantamento bem feito. Cria lá uma planilha de rascunho, onde você vai determinar quem é o cliente. A gente tem um modelo que a gente usa aqui. Vou até mostrar como é que ele funciona. Eu tenho esse modelo aqui, a gente usa ele para determinar. Ele tem umas linhas, tem a parte de cima onde a gente coloca o nome do cliente. Chegou lá na obra, a primeira coisa que a gente faz um levantamento de tudo que tem que ser feito. O que o cliente quer que faz? Qual que é o nível de acabamento da casa? Que jeito ele quer que fique aquele acabamento? Quanto mais você entender sobre o resultado que ele quer, melhor será o seu resultado. Ponha isso na sua consciência, tá bom? E parte final. Se você está fazendo um serviço de telhado, geralmente é um serviço que costuma dar retorno. A minha experiência é de que cada 10 serviços, pelo menos 2 dá retorno. Isso acontece. Não é porque você é um mau profissional, não. É porque às vezes a gente vai fazer um serviço, tira um vazamento e cria outro.
E às vezes a gente nem percebe isso. Na pressa do momento, num descuido ou outro, acontece. Isso aí é estatística, levantamento do que acontece. Faz parte. Em algumas empresas é mais, em outras é menos. A gente chegou nesse resultado aqui. Então, tô te dando a dica aí de um profissional que passou por isso, que passa de vez em quando por isso. O que eu faço? Faço o levantamento. Chegamos ao valor do orçamento, do tempo que vai ser gasto, do material que vai ser gasto, adiciona 30% sobre aquilo, para que você tenha uma previsão caso venha a ocorrer de uma volta naquele serviço. E que você não fique aquela chateação, mas tem que pagar mais, isso não é legal. Por quê? Porque você vai gerar uma discussão muito ruim. Então o cara ligou, atende de primeira, se prontifica para resolver, primeiro dia de sol, tô lá, pode me aguardar, tá na sua garantia e eu faço questão de fazer o serviço para você, dessa forma, entendeu? Isso é um jeito que você vai fazer que você dificilmente vai ser esquecido em qualquer que seja a ocasião e vai fazer com que você seja recomendado em várias vezes aí na sua região e na onde você aplica os seus trabalhos. Por quê? Porque isso demonstra seriedade, demonstra empatia. Você foi lá, resolveu, não deu errado, mas você voltou. Vai por mim. Você consegue fazer com que o cliente permaneça muito mais porque você retornou do que porque você foi uma vez e resolveu. Dica de ouro, hein? Acata aí, porque faz toda a diferença. Agarra com força, vai lá pro seu negócio e faz acontecer. Forte abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Eu espero ter ajudado aí mais uma vez com essas dicas, ok? Valeu!